Olá, meu nome é Manuel Gibson. Bem-vindo a este vídeo sobre diodo retificador, como funciona, como utilizar, parte 2 de 3. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo, dissemine o conhecimento e ative o sininho. Dê o seu like, faça seus comentários, suas críticas e sugestões. Nossos objetivos são responder às perguntas: como calcular o resistor limitador do diodo retificador? Qual o efeito da temperatura no diodo retificador? E por que as pontes retificadoras queimam com cargas capacitivas? Dividiremos em 3 itens: o resistor limitador, o efeito da temperatura e carga capacitiva. Não se esqueça de dar o seu joinha. Resistor limitador. Vimos na aula anterior a questão da junção PN, do equilíbrio de cargos, da geração da barreira de potencial. Vimos a polarização reversa, onde a corrente é da ordem de microamperes, e a polarização direta, que pode, inclusive, danificar o diodo ou o instrumento, se não houver uma limitação de corrente. A limitação de corrente é dada pelo resistor limitador de corrente, mostrado na figura. Vamos usar como exemplo o diodo 1N4007, um diodo retificador. Então, nós temos o nosso diodo, o resistor limitador, a fonte de tensão e um amperímetro. A corrente vai circular, corrente convencional, circulando no sentido horário. E aí está a equação. O valor do resistor R1 é dado por B menos VF sobre I1. O B é a tensão da bateria, VF é a tensão máxima direta do diodo e I1 é a corrente que vai passar pelo diodo, necessariamente menor do que a corrente máxima especificada pelo fabricante no manual. Estamos desprezando por hora a resistência interna do amperímetro e dos fios. Se você quiser, pode considerar também esses valores. Na prática, não é muito usual. Não se esqueça de limitar a corrente no diodo. A equação está completa? Não, na verdade não. Ainda falta o efeito da temperatura. Até cerca de 50 graus, nós podemos, de certa maneira, desprezar, mas ela existe. Essa é a curva do diodo, tensão-corrente. Observe que, a partir de um certo valor, a corrente aumenta rapidamente, provocando a destruição do componente. Onde estão 0,7 volts? Vamos falar disso mais tarde. E o efeito da temperatura? Aí está. Nós temos uma curva do diodo em azul, uma temperatura mais baixa. Conforme a temperatura de junção, a temperatura do componente aumenta, ele vai para a curva em vermelho. Essa variação é de menos 2 mV por grau Celsius. Vejamos um exemplo. Vamos considerar um diodo cuja tensão direta para um certo valor de corrente, na temperatura de 25 graus Celsius, é de 0,65 volts, ou 650 mV. Queremos saber qual vai ser a nova tensão dessa junção quando a temperatura aumentar para 50 graus Celsius, a corrente constante. A diferença de temperatura é 25 graus. Aplicando ΔV, obtemos que há uma queda de 50 mV. Então, a nova tensão no diodo é de 600 mV ou 0,6 volts. Com o aumento da temperatura, diminuiu a tensão de junção direta no diodo. Essa também é uma curva mais específica de tensão na junção, tensão no diodo, tensão direta, versus a corrente instantânea. Um valor de 100 mA e um valor de 1 A. Para 100 mA, a tensão no diodo é em torno de 0,7 volts e para 1 A, cerca de 0,9. Observe que esse valor, talvez você esteja acostumado a 0,6, 0,65, 0,7, quase que uma coisa constante, uma lei, não é. Varia com a corrente que está passando. No nosso próximo exemplo, nós temos agora 100 mA e a bateria de 12 volts. Queremos limitar essa corrente. Qual vai ser, então, o valor do resistor limitador? Pelo gráfico, temos que, para essa corrente de 100 mA, cerca de 0,7 volts na tensão do diodo. Nosso R1 será 113 ohms, não é um valor comercial, o valor mais próximo é 120 ohms. Agora queremos uma corrente de 800 mA. Qual o resistor que vai limitar essa corrente? Vamos no gráfico, vimos que para 800 mA a tensão direta agora é de 0,9 volts. Aplicando a equação, 13,88, o valor comercial mais próximo, 15
ohms. Vamos calcular agora as potências para esse caso no resistor e no diodo. No resistor, sabemos que tem 15, adotamos o valor comercial de 15 ohms, 800 mA, quase 10 watts. É bom você usar um resistor de pelo menos 15 watts. Já a potência no diodo, menor do que 1 watt, 720 miliwatts. Mas existe dissipação no diodo. Nosso último item é por que a ponte retificadora queima com carga capacitiva. Na verdade, podemos perguntar por que cargas capacitivas são tão perigosas para os diodos e pontes retificadoras. Nós temos que considerar primeiro que o capacitor descarregado equivale a um curto-circuito. Q igual a zero, V igual a zero. Capacitores se carregam e descarregam em função da tensão da fonte, da resistência e também da frequência da fonte. Vamos tomar um exemplo. Temos uma fonte de corrente alternada de 120 volts. Vamos utilizar um transformador abaixador, 10:1, e vamos reduzir a nossa tensão para 12 volts de corrente alternada. Posteriormente, uma ponte retificadora de 2 a 5 amperes. Aí está um exemplo. Posteriormente, colocamos um capacitor de filtragem. E, finalmente, temos a nossa carga. A fonte vai estar alimentando essa carga. E a nossa carga consome 1 ampere. Então, nós olhamos para o nosso projeto e estamos satisfeitos. Tudo parece estar seguindo as boas normas de engenharia. E a ponte é danificada. Por quê? O que aconteceu? O que levou uma carga de apenas 1 ampere a danificar essa ponte retificadora? Para explicar o conceito, vamos supor que nós tenhamos uma certa tarefa, um trabalho a realizar ao longo de um certo tempo. Por exemplo, transportar 1.000 quilos em 10 horas, sujeito a uma limitação. Temos uma restrição. No máximo, podemos transportar 200 kg por hora. Questão de pessoal, normas de segurança de trabalho, equipamento disponível. Essa é a nossa limitação. Temos que transportar esses 1.000 quilos em 10 horas e, no máximo, em 1 hora, 200 quilos. Poderíamos começar na primeira hora transportando 100 quilos e assim sucessivamente. Vemos que estamos trabalhando de maneira contínua, cada hora 100 quilos. Mas imprevistos podem acontecer e nós podemos, na segunda hora, transportar apenas 50 quilos. Estamos atrasados no nosso programa. Temos um problema. Como resolver? Podemos, na próxima hora, transportar 150 quilos. Ainda estamos dentro do nosso limite máximo de operação. Essa é a nossa solução. Compensamos na hora seguinte. E podemos ter, por exemplo, essa forma do trabalho, da distribuição do trabalho. Quando nós estamos abaixo da nossa média esperada, podemos compensar na hora seguinte, sempre atendendo ao limite de 200 kg por hora. Mas pode acontecer um problema. Alguma restrição aconteceu e só dispusemos de 1 hora para realizar o trabalho. Ultrapassamos em muito o limite operacional de segurança. Os nossos 1.000 quilos tiveram que ser transportados em apenas 1 hora. E o diodo, o que tem a ver com isso? Vamos ver agora sobre o retificador de onda completa. Essa é uma boa hora para você dar o seu like, se você está gostando, e para compartilhar o vídeo. Obrigado. Aí está a nossa fonte, corrente alternada, 60 Hz, da rede elétrica. À direita temos a forma de onda senoide, valores de pico, valores eficazes e o ciclo completo. E aí temos a ponte retificadora, composta por 4 diodos ligados em ponte. A fonte alternada é ligada na ponte e a ponte transfere essa energia para uma carga. No primeiro ciclo positivo, nós temos D1 e D3 atuando em condução e aplicando um sinal na carga visto à direita da figura. No semiciclo negativo, D2 e D4 estão ativos, mantendo a polaridade sobre a carga. Então, sobre a carga, embora o sinal seja alternado da fonte, a ponte fornece um sinal pulsado para a carga. Não é um sinal contínuo, é um sinal pulsado. A linha pontilhada perto da seção de pico, se fosse essa linha contínua, essa envoltória, seria uma corrente contínua, uma tensão contínua. Não é, é um sinal pulsado. Entra, então, o capacitor de filtragem. Você talvez já tenha escutado aquele característico ronco de 60 a 120 Hz em aparelhos que estão sem filtragem adequada. Então, você coloca o capacitor entre a ponte retificadora e a sua carga.
para diminuir essa ondulação, esse ripple, esse fator de ondulação. Aí está o nosso capacitor de filtragem. Nós queremos, então, um valor o mais perto possível de um sinal contínuo. O sinal que nós temos, só com a ponte, está em azul. Quando colocamos o capacitor, observe em marrom que o capacitor vai se descarregando, em amarelo se carregando. O amarelo é esse tempo decorrido para a carga, é o tempo que os diodos têm para fornecer corrente para o capacitor se carregar. Temos agora o tempo de descarga do capacitor. Descarga marrom, carga em amarelo. Um capacitor com baixo valor de capacitância, de pequeno valor, vai ter um grande fator de ondulação, o que é indesejável na maior parte das aplicações de eletrônica. Um capacitor com baixo valor de capacitância tem uma característica interessante. Observe que o tempo de carga, o tempo que o diodo vai ter que carregar o capacitor, ou os diodos vão ter que carregar o capacitor, ocupa uma certa parcela do período, bem razoável. Quando colocamos um capacitor com elevado valor de capacitância, porque nós aprendemos que quanto mais alto o valor de capacitância, menor o fator de ondulação ripple, e quanto menor o fator de ondulação, mais eficiente nós temos a nossa fonte. Quando nós colocamos esse capacitor elevado, observe a curva marrom, é a descarga, ele se descarrega lentamente. O tempo de carga, no entanto, é muito pequeno, o tempo que os diodos têm para fornecer corrente para o capacitor de filtragem é muito pequeno. Eu coloquei a tela do osciloscópio, onde nós temos em branco sem capacitor de filtragem, em amarelo com um capacitor de filtragem. Observe a diferença, tempo de carga e descarga. Aí nós temos a figura. A figura em azul é a figura que a ponte forneceria sem o capacitor de filtragem. Agora, com o capacitor de filtragem, nós estamos aplicando sobre a carga um sinal cuja envoltória é dada pelas linhas marrom e amarela em sequência. Quando nós queremos carregar um capacitor em pouco tempo, precisamos colocar muita carga em pouco tempo e nós temos Q sobre T, que é a definição de corrente. Isso requer corrente elevada. O tempo de carga do capacitor é muito pequeno. Lembra de nós carregarmos todos os 1000 kg de uma hora? O diodo agora tem pouquíssimo tempo para carregar o capacitor e a corrente que ele tem que drenar é excessivamente elevada. O capacitor de filtragem é um grande destruidor de pontes retificadores, de diodos retificadores, se não for bem projetado e se você não tomar cuidado. Quando você lê o datasheet, o folheto de especificações de uma ponte, por exemplo, como está mostrada na imagem, veja o detalhe lá em cima. Você tem que reduzir a corrente máxima em cerca de 20%. Você não pode operar com a carga máxima da ponte, por problema de carga e descarga. Aí nós temos a corrente média e a corrente de pico. Observe o incrível valor da corrente de pico, porque se você começa a colocar muita capacitância, a ponte precisa estar picos de corrente muito elevados. Tem algumas recomendações para você. Primeiro, leia atentamente e entenda quais são os dados mostrados no folheto, na folha de especificações do componente. Conheça, entenda o material que você está trabalhando. Muita atenção para as condições de operação. Tensão, corrente e temperatura em excesso são a ferramenta mais rápida para abreviar a vida útil de um componente. Como é que você vai utilizar as informações contidas na folha de especificações para o seu projeto, para a sua análise? Quais são as informações mais importantes? Que cuidados você tem que tomar para aumentar a vida útil desse componente? É o que nós veremos na próxima aula. Deixe aqui seu like se você gostou, ajude a compartilhar o vídeo. Muito obrigado e até a próxima.